Olá, minha amiga, meu amigo. Chegou a hora do nosso encontro neste 9 de dezembro, segunda-feira. Hoje eu estou aqui no estúdio do Oeste Sem Filtro, desfrutando da mordomia do Oeste. Bom, num dia como hoje, em 1891, houve um grande desfile funeral em Paris. Desfile militar e desfile de uma multidão, para honrar o corpo do nosso imperador Pedro II, em Paris, reconhecendo o valor desse imperador, cujos restos foram transportados de volta para o Brasil em 1921, na véspera do centenário da independência. Hoje, o corpo do imperador e da imperatriz estão na Catedral de Petrópolis. Um justo reconhecimento para quem foi chefe de Estado no Brasil durante tanto tempo com a mesma Constituição e respeitando a Constituição. Por falar nisso, hoje é Dia Mundial de Combate à Corrupção. Que esperança nós tivemos com o Mensalão, com a Lava Jato, e que frustração tivemos depois que o Supremo anulou seguidamente, em várias etapas, todos os processos, devolveu multas, anulou castigos de corruptos e, com isso, infelizmente, voltou a deixar a impressão no povo em geral, no povo pagador de impostos, de que o crime compensa, de que estamos no país da impunidade. Bom, é isso. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos, então, aos fatos de hoje. Bom, primeiro assunto, o presidente do Supremo, aceitando a uma ação da Defensoria Pública de São Paulo, cometeu um pleonasmo. Ele mandou instalar câmeras individuais, pessoais, nos agentes da PM, nos soldados da PM de São Paulo. Soldados, sargentos, cabos, pessoal que está fazendo patrulha na rua, coisa que o governador de São Paulo já havia decidido. Parece assim uma atuação que não respeita a federação. O governador já havia anunciado, já havia feito até um corajoso meia-culpa, dizendo que havia se enganado, que achava que a câmera não seria necessária, né? E anunciou publicamente, teve grande repercussão, anunciou publicamente que a partir de agora a PM vai usar a câmera. Aí o ministro Barroso mandou usar, né? Parece coisa do Pequeno Príncipe, né? Aquele episódio em que, para não ser contrariado, né, tinha que dizer: o sol amanhã vai nascer às 6h55, mas antes consulta os astrônomos, a astronomia, a meteorologia. Né? Mais ou menos isso. Parece que há uma vontade muito grande do Supremo de assumir um papel de ativismo político. Expresso isso, inclusive, pelo ministro Barroso. Ficaria muito mais direto, mais constitucional, se o pessoal do Supremo se submetesse a uma eleição, recebesse o mandato popular para agir politicamente, fazer leis, etc. Por enquanto, o Supremo, ainda na atual Constituição de 1988, é um órgão técnico, né, do Poder Judiciário. Intérprete das leis, o último recurso de algumas ações constitucionais, porque outras ações comuns, o último recurso é o Superior Tribunal de Justiça. Claro que advogados que gostam de protelar decisões, né, que têm interesse em protelar decisões, sempre acham algo constitucional para levar os assuntos para o Supremo. Bom, outro assunto hoje é dia em que sai a pesquisa do Banco Central, no Boletim Focus, com as previsões do mercado a respeito da economia e das finanças do Brasil. Nas finanças, está mostrando aí que a inflação continua disparada, continua saindo da meta. A meta era 4,5%
por cento ao ano, e a previsão já está em 4,84%. Certamente as pessoas que frequentam supermercados já perceberam que está muito além disso. Como nos cortes de carne, por exemplo. A famosa picanha está cada vez mais distante dos alvos da promessa do presidente Lula. Né? Está cada vez mais fora do alcance do povo em geral, a famosa picanha. A outra previsão é de PIB. O PIB está em 3,39%, a previsão para este ano. Se a gente for comparar PIB e inflação, vai ver que a desvalorização do dinheiro está maior do que a valorização da riqueza nacional, de tudo que se produz no país, produz, vende e tem poder de valorização. Só para a gente lembrar, o dólar hoje está pertinho já de 6,10, ou seja, está em 6,09. Está pertinho de 6,1. Né? O que é isso? Uma é a desconfiança. Desconfiança já não é mais desconfiança, né? Temores dos investidores estrangeiros. A outra é a descrença nesses tais cortes que o governo proclama como propaganda. Né? E, finalmente, a insegurança. Insegurança financeira, insegurança em relação aos juros, que a gente vê que vão subir uma vez que a dívida pública está subindo, e o governo precisa cada vez pagar mais para ter possibilidade de venda de seus papéis. Eu estava vendo aqui no orçamento do ano que vem, nós vamos pagar, está previsto pagar 480 bilhões de juros da dívida pública, um crescimento em juros de 10%. Ou seja, um crescimento que é mais do que o dobro da inflação. Queria falar de algumas coisas fora do nosso país, começar pelo nosso vizinho do Sul. Milei está com um índice de aprovação que nenhum dos presidentes anteriores teve no primeiro ano, 56%. Por quê? Porque ele está fazendo aquilo que o eleitor dele imaginava. Né? Ele está saneando as contas públicas com... Olha, eu trabalhei na Argentina há 3 anos. Para mim seria uma utopia sanear as contas públicas de um país que já estava minado, viciado com o populismo peronista. E Milei está conseguindo isso. Né? No estilo dele está conseguindo isso. E outra, uma questão de política externa, de poder, de projeção da Argentina, que já teve o Porto de Buenos Aires, já foi rival do Porto de Nova York. O Buenos Aires teve metrô lá no início do século passado, graças a um presidente que, na metade do século anterior, o Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, mandou os professores para a Europa e Estados Unidos para se reciclarem. Aí a Argentina deu um salto de um poder pastoril, de uma cultura pastoril, para ser uma cultura mais ligada ao mundo ocidental, e deu esse salto. Né? Salto que a gente parece que hoje está começando a dar, mas já faz tempo que os argentinos fizeram isso e investiram no ensino. Eu já disse para vocês, já contei para vocês da imagem que eu tive na Praça de Maio, em que eu vi um mendigo sentado num banco e mexendo no lixo para tirar o jornal do dia que ele não havia lido e tinha o hábito de acompanhar as notícias do país. Ele não tinha condições para comprar o jornal, mas ia procurar o jornal já lido por outro. Essa é a cultura que faz a grandeza de um país, a necessidade de preparar os cérebros. E aí, na política regional, o Milei já percebeu que ele pode ser o principal interlocutor das Américas da nova administração americana, que começa dentro de 40 e poucos dias, no dia 20 de janeiro. Ele já está se preparando para ser o líder da parte sul das Américas. Né? O presidente Lula está mais chegado ao Irã, né? À China, mas o Irã agora é um país enfraquecido. Um país cujo aliado foi derrubado por um simples
movimento que durou 14 dias, derrubou o ditador da Síria, o Bashar al-Assad, né? E está subindo uma nova liderança que é pouco conhecida, mas já anunciou que é amigo de todos, menos do Hezbollah do Líbano e do Irã, que é o mentor do Hezbollah. Meu amigo libanês aqui de São Paulo me disse hoje que os libaneses estão festejando isso, que isso também vai significar paz para o Líbano, em que todo mundo mete a mão. Já foi a Suíça do Oriente Médio, todo mundo mete a mão. A simples derrubada de um ditador. Imaginem a nossa América Latina se sumirem as ditaduras de Cuba, Nicarágua, Venezuela, né? Aquelas ditaduras mais sofisticadas, mais ocultas, que tiram liberdade de opinião, devido processo legal, direito de defesa, devem estar preocupadas também, né? Porque a liberdade é um direito natural. Não é algo que está previsto apenas numa Constituição. É um direito natural, direito divino, chamem lá como quiser. Liberdade de expressão, liberdade de agir, liberdade de trabalhar. Quando o Estado é excessivo e afeta o trabalho das pessoas, né, prejudica o trabalho das pessoas, com muita tributação ou muita burocracia, está atrapalhando o bem-estar dessas pessoas, porque isso as impede de crescerem. Bom, por enquanto, é isso. De São Paulo, Alexandre Garcia.